Oi, gente! Seguimos aí resolvendo as questões do Enem 2022 e hoje vamos para a questão 153, que de certo modo, uma questão mais fácil, porém tem que lembrar de alguns conceitos lá da estatística, como é o caso da mediana, que ele pede nesse problema. Ele traz aqui um gráfico, onde ele expressa as receitas e as despesas de uma empresa num determinado ano. Lembrando que aqui ele diz que a barra pretinha significa receita e a barra cinza, né, a clarinha, significa despesa. E aí ele fala aqui, ó, a empresa obtém lucro quando a diferença entre receita e despesa é positiva e tem prejuízo quando a diferença é negativa. Ele pede a mediana, tá, em R$ 1.000.000, que é os valores que estão expressos aqui, né, dos valores dos lucros apurados pela empresa nesse ano. Então, nós vamos ter que ver os lucros obtidos primeiramente e depois encontrar a mediana. Para isso, a gente vai ter que perceber no gráfico quando que a receita é maior do que a despesa, porque, olha só, nesse caso aqui, a despesa foi maior. Nesse caso aqui, a despesa foi maior, ó, o gráfico cinza é maior do que o gráfico preto. Então, esses aqui não interessa para nós. Só interessa onde a receita supera a despesa, tá? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos calcular o lucro de cada um desses meses aqui. Perceba que aqui, ó, a receita deu 6 e a despesa deu 3. Então, o lucro, nesse caso aqui, é a diferença, né? O lucro, que eu vou chamar de L, é 6 menos 3. Então, no mês de janeiro foi 3. No mês de fevereiro não conta. No mês de março, ó, a receita foi 3. Tá vendo? Segue o gráfico aqui, ó. E a despesa foi 2, ó. Foi 2. Então, 3 menos 2 vai dar 1. Então, isso aqui vai dar 1, ó. Vou colocar tudo aqui na mesma linha, tá? Agora o mês de abril a gente pula. Vamos pro mês de maio. Mês de maio, a receita deu 6, ó. Segue o pontilhado aqui, ó. A receita deu 6 e a despesa deu 1, ó. Aqui significa 1. Então, 6 menos 1 vai dar 5. Agora, no mês de junho, a receita deu 5, ó, segue o gráfico. E a despesa deu 2, ó, aqui. Então, 5 menos 2 é 3. Vamos colocar até uma vírgula aqui, ó, para você saber que a gente está separando mês a mês os valores dos lucros, né? Agora aqui, mês de julho, 6 de receita e 4 de despesa, ó. 4 que segue a linha aqui, ó. Então, 6 menos 4 vai dar 2. Tá vendo que não é difícil, é só chatinho, tem que fazer um a um, né? No mês de setembro, aqui a receita foi 7 e a despesa foi 3, ó. Então, 7 menos 3 vai dar 4. O mês de outubro a gente pula. Mês de novembro é 8, ó. É 8 de receita e 7 de despesa. Então, vai dar 1. E por último, 6 de receita e 2 de despesa, que vai dar 4. Tá, presta atenção. A gente tem vários valores aqui, tá? Para verificar, calcular a mediana, encontrar a mediana, a gente tem que dispor esses valores em ordem crescente ou decrescente. É isso que vocês têm que lembrar, é o único detalhe aqui que vocês têm que lembrar. Crescente ou decrescente é o chamado rol, né? Lá na estatística, colocar os termos em rol. Então, eu vou começar dos menores para os maiores, ó. 1 e 1. Vou colocar aqui 1 e 1. Depois vem o 2. Depois vem o 3 e o 3, duas vezes. 3 e 3. Depois vem o 4 e o 4, duas vezes. 4 e o 4. E depois vem o 5. Por último, vem o 5.
Veja quantos termos a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como o número é par, tá? A gente não tem nenhum, ó, termo central que sobrou sozinho. A gente pega os dois que ficaram no meio e faz a média. Como eles são iguais, 3 mais 3 dividido por 2 vai dar 3, né? Se fosse números diferentes, a gente iria somar assim, dividir por 2 para fazer a mediana. Gente, mediana é uma medida de tendência central, ou seja, significa aquele termo que está no meio, tá? Ela está no meio, ela está no centro. Então, ela equilibra, né? Ela é uma medida central. Quando a gente tem uma disposição aqui de termos em número ímpar, é o que sobra aqui no meio, né? É o valor que ficou no meio. Como a gente tem um número par aqui de termos, a gente pega os dois do meio, ó, os dois que ficaram no meio e faz a média, tá? Então, existe a média, existe a mediana, existe a moda, que a moda seria aquele termo em que mais aparece, tá? E tem outras medidas, as medidas de dispersão e tudo mais. Mas nesse caso aqui ele pede a mediana, ó. Então mediana é isso, tá? É o que está no meio, é o que está no centro. Mediana é o que está no centro, lembra disso. Mas para isso vocês têm que dispor em ordem crescente ou decrescente. Então a alternativa dessa questão é a alternativa D. Falou, galerinha? Nos vemos na próxima questão. Beijo aí, acompanhe por aqui, que todo dia tem uma questão resolvida para você.